Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Antônio e a gente hoje vai falar sobre redação nota 1000 do Enem, baseado em como a cartilha de participante do Enem indica para a gente fazer a redação. Então, como que a gente faz uma redação nota 1000? O que é essa cartilha? Tá? Todo ano, o INEP, que é o instituto que faz, né, o Enem, que é responsável pela organização do Enem, ele publica uma cartilha com toda a maneira como o Enem, a redação do Enem é corrigida, e a partir dessa correção, né, ela determina os critérios, ela usa os critérios que foram utilizados para a correção do último Enem para nos orientar sobre como o próximo será corrigido. Então, essa cartilha sempre fica disponível na internet para todo mundo e ela tem dicas de como fazer essa redação, ela diz o que vai ser avaliado e mostra modelos de redação nota 1000, justamente aquelas redações que vão tirar a nota máxima, que são nossos exemplos de como nós devemos fazer as redações. Né? Então, a primeira coisa é entender como que é a proposta de redação. E esse exemplo aí, eu sei que está pequeno, mas é o exemplo da redação de 2019. Né? Então, ali naquele trechinho em cima, nós temos um trecho de instruções. Tá? Então, ela diz o número de linhas, ela vai indicar qual é o gênero textual, são instruções básicas sobre como que a gente deve fazer esse texto. Então, essas instruções, elas são justamente a base que é sempre igual para todos os textos. Antigamente, tá, esse trecho, essa caixa com esses comandos ia lá embaixo e a proposta de redação ia em cima. Tá? A última coisa que nós temos lá embaixo é a proposta de redação, que por vezes vem com o tema grifado. Tá? Mas ela não é obrigatória que venha grifado, ou seja, em negrito, em bold, chama como quiser. Tá? Nesse trecho que nós temos abaixo, né, é justamente ali que vocês vão ter sobre o que vocês precisam falar. Então, a primeira coisa que nós lemos, né, depois dessas orientações iniciais, na verdade, é aquela última parte que nós temos nessa folha de redação, geralmente no meio da prova, onde termina a prova de linguagens do Enem, tá? Que ela é aquelas orientações ali, que começa falando que a partir dos seus conhecimentos, etc, 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 e ela vai ter sobre o que tu deve falar. Nesse trechinho, nessa frase, tu vai ter palavra-chave. Por exemplo, se nós tivermos ali democratização do cinema no Brasil, nós vamos ter, né, os caminhos para a democratização do cinema, nós vamos ter democratização do cinema no Brasil. Essas palavras precisam aparecer na tradução e a central delas, né, que é cinema, que é a principal, ela vai aparecer em todos os parágrafos do teu texto, ok? Então, quando tu for ler os textos motivadores ou textos de apoio, tu já vai ler esses textos considerando, né, o que foi dito nesse último parágrafo, né, sobre o que tu vai falar. Então, tu já vai grifando e as ideias que tu vai vendo, vai vindo à tua cabeça, tu vai anotando. Porque a partir dessas ideias que tu vai anotando, tu vai conseguir sistematicamente organizar como o teu texto vai ser produzido de acordo com um plano de texto, que é algo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, dito isso, né, o que é preciso que nós tenhamos clareza sobre? Nós precisamos ter clareza sobre que eu preciso ler os textos de apoio, os textos motivadores, porque eles esclarecem sobre o que é esperado que eu fale no meu texto de redação, na minha redação do Enem, né, que é um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Que é um texto dissertativo argumentativo. Dissertar sobre um assunto é falar sobre esse assunto, dar informações sobre esse assunto. Argumentar é defender uma tese, é demonstrar argumentos, é defender pontos que demonstram qual é a minha opinião sobre essa tese. Então, é bem importante que nós possamos desenvolver isso dessa maneira. Seguindo adiante, nós temos 5 competências no Enem. Tá? Então, a redação do Enem é avaliada a 5 critérios. Cada critério é avaliado de 0 a 200, de modo que 0 não alcançou nada, 200 é que demonstrou um domínio pleno ou um domínio muito adequado, né, sobre aquilo. E essas 5 competências, então, somadas vão dar, se é a nota máxima 200 em cada uma delas, às vezes 5, 1000. Né? A redação do Enem, então, ela pode chegar a 1000, embora as outras provas não cheguem. Por isso, então, a gente tem na competência 1, né, o que ela é? O seu objetivo é demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema
dentro dos limites estruturais do texto citativo argumentativo em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E competência 5, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Então, o que basicamente é cada uma dessas competências, então? Na competência 1, a gente está testando o uso da língua, aquilo que a gente chama de escolha de registro, que a gente chama de convenções ortográficas, de acentuação, mas também aquilo que genericamente a gente chama do português correto, o bom uso da gramática, né? Então é o uso da competência 1 da norma culta da língua portuguesa, ok? Na competência 2, a gente está falando sobre estrutura e tema. Então, nós estamos avaliando justamente se o teu texto tem aquilo que é esperado para o gênero textual. Aqueles pontos como uma tese, como argumentos, como uma introdução que apresenta o tema, como um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? E, para além disso, se tu consegue compreender o tema. Na competência 2, portanto, nós estamos falando justamente daquilo que é esperado que tu saiba de antemão, né? Então, a tua capacidade de compreender o tema e a tua capacidade de entender qual é o gênero textual esperado de ti, o dissertativo e argumentativo. A competência 3, então, tá? Ela vai ser uma competência que tem a ver com a organização e a argumentação. Então, aqui é a tua capacidade de raciocínio e a tua capacidade de demonstrar esse raciocínio e comprovar as ideias que tu estás apresentando. Na competência 4, é a minha capacidade de articular o texto. O que é a coesão do texto? É justamente, né, na competência 4 é isso que nós estamos testando, é a capacidade de costurar esse texto estar articulado de uma maneira em que suas ideias estão em encadeamento lógico. Então, é o uso de nexos, conjunções, pronomes e alguns advérbios. E a competência 5 é a capacidade, todo o tema do Enem, ele é um problema social do Brasil que precisa ser solucionado. Então, é a tua capacidade de propor algum tipo de solução para esse problema, certo? Nós vamos aprofundar tudo isso agora. Então, na competência 1, o que a gente vai avaliar? Ortografia, tá? Uso do hífen, separação silábica, uso de maiúsculas e minúsculas e acentuação. Isso é o que a gente chama de convenções. Nada disso baixa, se errar, baixa muito tua nota, desde que não atrapalhe, tá, a leitura e a compreensão do texto. Então, na medida que teu texto seja possível de ser lido sem nenhum problema grave causado por esses erros, a tua nota não baixará muito. Nós vamos ver, inclusive, que tu pode tirar a nota máxima e ter alguns erros, certo? O segundo elemento é aquilo que a gente chama de gramática. Então, a regência dos verbos, tá? A concordância, o paralelismo, a pontuação, o emprego adequado dos pronomes. Tá? Então, são todos aqueles elementos que se estudou, em geral, durante o ensino fundamental nível 2, né? A segunda etapa do ensino fundamental, que é ou no middle school, né? Então, todas aquelas relações que a gente chama de gramática de maneira geral. E ainda na competência 1, a gente tem a questão da escolha, seja de registro ou escolha vocabular. Ou seja, se você está usando na de registro a norma culta escrita da língua portuguesa, e na vocabular, se tu faz uma escolha precisa daquilo que tu quer comunicar. O que quer dizer uma escolha precisa? A palavra coisa, por exemplo. A palavra coisa é uma palavra genérica. Ela praticamente pode ser usada em qualquer contexto. Se eu disser pra ti, chegar na tua casa, pega aquela coisa em cima do coisinho, embaixo do coisão, né? Tu vai ver que eu posso usar coisa para me referenciar a sentimentos, a situações. Posso, inclusive, a um objeto, né? E a seres, né? Aquele coisa lá não fez direito isso, certo? Então, ela é muito genérica. Então, a escolha vocabular da palavra coisa, ela não é precisa. Agora, se eu digo um objeto, um instrumento, se eu digo o nome da ferramenta que eu quero falar, ou o nome do sentimento, eu estou sendo mais preciso. Então, eu preciso, no meu texto, né, ser preciso e de uma maneira culta, certo? Por fim, como que isso é avaliado, então? Né?
A primeira coisa é, para tirar os 200 da competência 1, tu pode ter 2 erros, tá? De algum desses tipos, desde que esses 2 erros não sejam do mesmo tipo, tá? E, não sendo do mesmo tipo, eles também não atrapalhem a leitura. Para tirar os 160, tu pode ter mais de 2 erros. Então, para tirar 200, eu posso ter um erro de acentuação e um erro de escolha de registro, tá? Mas, desde que esses erros não atrapalhem a leitura, eles não são do mesmo tipo. Agora, se forem 2 erros de acentuação, isso começa a indicar para o meu leitor que, em realidade, né, para o meu corretor, que, em realidade, eu não domino a regra e não foi apenas um engano ou um esquecimento. E isso eu tenho que tomar cuidado. Para além disso, meus caros, tá? Se eu cometo um erro que atrapalha a leitura, causa problema de compreensão, eu já não posso tirar 200. Agora, no 160, eu posso ter erros, tá? Mais de 2 erros, mas esses erros também não atrapalham a compreensão do texto. Né? Então, demonstra um bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Ou seja, eu tenho erros, mas esses erros não atrapalham a minha leitura, não atrapalham a minha compreensão, e, portanto, tá tudo bem, eu posso tirar 160, que é uma excelente nota. 120, a maioria dos candidatos acaba ficando, né, que está se preparando para o Enem, acaba ficando no mínimo com 120 pontos. 120, eu tenho erros, eles até podem atrapalhar a minha leitura em pequenos trechos, mas essa atrapalhação da leitura, esse percalço que a gente está passando, ele não compromete a compreensão geral do meu texto. Em 80, quando eu chego no 80 pontos, um parágrafo inteiro foi comprometido, ou vários trechos foram comprometidos, de modo que eu não tenho nem certeza o que significa esse texto. Tá? Qual é o sentido desse texto de maneira mais aprofundada. 40 pontos, tá? O domínio é precário. Eu consigo entender alguns trechos, tá? Mas eu não consigo compreender a maior parte das ideias. As ideias estão confusas porque o domínio da norma culta é precário. E, por fim, os 0 pontos, que é, eu não domino a norma culta. Então, estou me comunicando numa linguagem que não é adequada para o texto citativo argumentativo, ou, por exemplo, né, não vou conseguir me comunicar na língua portuguesa. Outra coisa que é importante a gente salientar aqui é que, embora a competência 1 não signifique necessariamente tirar um 0 nela, um 0 na redação, se o meu corretor não conseguir compreender o texto, então as minhas notas das outras vão estar realmente, né, comprometidas, e um 0 na competência 1 vai representar, em geral, um 0 na redação. Dito isso, tá, o que eu preciso saber? Os erros de português que as pessoas tanto, né, os desvios da norma culta, tanto se preocupam, eu não sei acentuar, não sei pontuar, eles geralmente não vão te tirar muito ponto. Se souber desenvolver uma boa argumentação e organizar teu texto, esses erros, eles são de menos. Né? Se o teu texto é relativamente bem organizado, para a maioria dos cursos isso não vai importar tanto. Vamos para a competência 2, então. O que é a 2? Ela avalia 2 questões. A primeira, tá? Se a tua capacidade tem a ver com o tema, tua capacidade de compreensão, tá, do tema, de elaboração de uma tese sobre esse tema, ou seja, uma hipótese sobre esse tema que tu vai defender. A tese é um ponto de vista. A tese é aquilo que tu vai defender sobre esse tema. Então, a tese é o desenvolvimento em relação ao tema da tua perspectiva. O Enem, que é um texto citativo argumentativo. Citativo, dá informações. Argumentativo, eu vou dar os meus argumentos em relação à minha visão sobre o texto. Então, a partir disso, eu preciso definir uma tese. Qualquer tema de redação do Enem pode ser transformado em uma pergunta. Por exemplo, o tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Tá? Isso quer dizer que eu posso fazer um tema, né? Uma tese, por exemplo, em que eu abordarei, né, as causas da persistência da violência contra a mulher. Esse é o meu recorte. E eu vou argumentar. Então, quais são as causas da persistência da violência contra a mulher? E aí eu vou fazer uma argumentação em relação às causas que eu estou apontando. Tá? Então, a tese é essa resposta à pergunta que eu vou dar. Tá? E, por fim, o repertório. Tu tem que demonstrar aqui na competência 2 que tu tem um conhecimento prévio, uma citação de outra área do conhecimento, outra área do saber,
que tu consegue articular com a tua argumentação. Então, uma citação de um autor que tem autoridade, certo? Ou uma referência a dados de institutos de pesquisa que tem autoridade também. Aqui é importante fazer um recorte. Se eu cito, por exemplo, Adam Smith, que é alguém respeitado, que tem uma autoridade quase inquestionável, eu posso até não concordar com ele, mas isso já engrandece meu texto, porque mostra que eu tenho uma cultura e uma referência de um grande, né, referencial. Se eu cito, por exemplo, Angela Davis, ela é alguém que, embora tenha uma projeção mundial, existe questionamento sobre a Angela Davis. Então, o Adam Smith tem mais autoridade, inclusive de ser mais antigo, de estar mais tempo sendo estudado, do que a Angela Davis no imaginário social. Então, eu preciso justificar a minha citação do Adam Smith menos que eu preciso justificar da Angela Davis. Mas eu não preciso justificar tanto. Se tiver articulado com o meu texto da Angela Davis, está tudo bem. Agora, se eu pegar um outro teórico, por exemplo, um Olavo de Carvalho, tá? O Olavo de Carvalho é um autor que é conhecido só no Brasil, né? E que ele é amplamente questionado dentro do Brasil. Então, a autoridade dele é bem menos consolidada que a da Angela Davis, certo? Dito isso, ele está muito associado com um viés de uma determinada ideologia, tá? Tu pode citar, mas tu vai ter que justificar muito mais, tu vai ter que desenvolver muito mais argumentos para costurar essa citação no teu texto. Então, sempre tu pode citar, né, desde que tu não vá contra os direitos humanos, mas tu vai ter que fazer uma costura e uma argumentação maior conforme a autoridade da pessoa for mais questionável, tá? Então, por exemplo, eu poderia citar, sei lá, Marília Mendonça na minha redação? Poderia, mas se eu vou citar a Marília Mendonça, eu preciso fazer todo um desenvolvimento, né, demonstrando que aquela citação realmente está articulada, relacionada com a minha, não só com o meu tema, mas com o ponto de vista que eu estou defendendo. Então, quanto mais autoridade tiver a minha citação, né, a fonte da minha citação, menos eu vou precisar justificar essa citação, certo? Claro, ela sempre tem que estar articulada com o meu tema e com a abordagem que eu estou fazendo desse tema. Então, é importante isso. Outra coisa é a questão da estrutura. Então, a estrutura básica de um texto é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E essa estrutura básica, ela precisa ser mantida. E é importante lembrar que se espera de um texto que o mais importante seja o desenvolvimento. Por isso, tá, a minha introdução e a minha conclusão tem de ser menor que o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, tá, eu vou lá e faço um parágrafo de 4 linhas na introdução e faço outro de 4 linhas na minha conclusão. Isso significa que eu preciso que cada um dos meus parágrafos de desenvolvimento tenha no mínimo 5 linhas. E a soma dos meus parágrafos de desenvolvimento, se eu tiver 2, por exemplo, vai ter que ter pelo menos uma linha a mais que a minha introdução e a minha conclusão somadas. Então, se eu fiz 4 e 4, introdução e conclusão, eu tenho 8 linhas. Isso significa que cada um dos meus desenvolvimentos tem que ter no mínimo 5. Ou seja, meu desenvolvimento, se eu tiver 2 desenvolvimentos, eu tenho que ter 10 linhas. Ou eu vou ter que ter 9 linhas se for um único parágrafo de desenvolvimento. Certo? Então, eu sei que isso parece muito assim, engessado, mas é uma maneira de eu deixar inequívoco que eu estou organizando o meu texto com o foco, né, no desenvolvimento. Quando isso não acontece, em geral, isso significa que eu não fiz adequadamente, tá, a divisão dos meus parágrafos. Então, eu ou estou explicando demais na introdução e parte dela já é desenvolvimento, ou eu deixei coisa demais para a conclusão e parte dele já é, né, ainda é meu desenvolvimento. Na conclusão, a gente não traz informações, argumentos novos, certo? Então, pelo menos no modelo Enem, certo? Eu sei que alguns vestibulares por aí exigem informação nova na conclusão, não é o caso do Enem. Beleza, então, o que tem que ter nessa introdução? Eu preciso apresentar o tema, e por isso todas as palavras-chave precisam aparecer na minha introdução. Então, eu tenho que dizer sobre o que eu estou falando. Existem 3 modos básicos de apresentar um tema, tá? Eu apresento fazendo um levantamento histórico de como isso mudou ou como não mudou ao longo do tempo. Só que eu só vou fazer isso se tiver alguma produtividade. Se eu for falar sobre a maneira como isso mudou ou não ao longo dos anos do meu texto, ok? Se eu não vou falar sobre isso,
eu não vou fazer levantamento histórico. O segundo tipo é contextualização, em que eu mostro como esse tema está na sociedade hoje. E o terceiro tipo é a conceituação, em que é o mais útil quando eu tenho algum termo abstrato, tá? Como violência, por exemplo, como amor. No Enem não aparece termos tão subjetivos quanto amor, mas nós poderíamos ter, por exemplo, né, em um caminho para combater o racismo no Brasil, os caminhos para combater o racismo no Brasil, ou caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, nós poderíamos ter, por exemplo, né, definir, conceituar o que é racismo ou o que é intolerância, certo? Então, esses são os 3 tipos de apresentação de tema básicos, certo? E eu vou, na introdução, já indicar qual é a minha tese. A resposta para a pergunta que todo o texto está respondendo. A tese é o ponto de vista que eu estou argumentando. A defesa, em geral, está relacionada com as causas do problema ou com os efeitos / consequências do problema, certo? Ali no meu desenvolvimento, eu vou ter os meus argumentos. Então, é importante que eu mostre, já na minha introdução, né, por exemplo, eu digo que a causa do problema é, pegando o tema da democratização do cinema no Brasil, eu posso dizer que a causa do problema é que não há um investimento em cultura. E dá 2 causas para esse problema. Tá? Não há investimento suficiente em cultura, porque não há interesse em uma sociedade produtivista na cultura, e 2, porque se considera que cultura não é algo que possa trazer utilidade na vida para a maioria das pessoas. A cultura seria só para alguns segmentos da sociedade. Logo, no meu desenvolvimento, eu apresentei os argumentos já na introdução, que no meu desenvolvimento eu vou desenvolver. Então, o ideal é que a introdução apenas indique quais são os argumentos que eu vou desenvolver. E daí, no desenvolvimento, na mesma ordem que eles aparecem na introdução, eu vou aprofundando esses argumentos. Por fim, tá? Na conclusão, no modelo estilo Enem, eu deixo para a minha proposta de intervenção. Não é que seja obrigatório isso, mas já é um lugar que está canonizado, clássico de estar a proposta de intervenção. Eu vou lá, apresento o problema, apresento as causas, os efeitos, e daí eu vou escolher uma dessas causas ou um desses efeitos para resolver. E ao resolver uma dessas causas, desses efeitos, eu vou deixar isso na conclusão do meu texto. Ok? Dito isso, qual é a estrutura básica de qualquer texto? Eu parto do tema, né, que é me dado pela proposta de redação, para definir a minha tese, qual é o ponto de vista sobre esse tema que eu vou abordar. A partir dessa tese, eu vou escolher 1 ou 2 argumentos para aprofundar, que comprovam que a minha tese é possível e lógica e plausível. Tá? E esses argumentos vão mostrar, né, que a minha tese, que é uma causa ou um efeito ou uma consequência do problema social que o Enem está pedindo para eu abordar, eu vou dar uma solução para essa causa ou para essa consequência. E é basicamente isso que eu tenho que fazer no meu texto. É basicamente esse o caminho que eu tenho que seguir ao longo do meu texto. Ok? Então, como que vai ser abordada justamente na competência 2? Se eu conseguir fazer todos esses elementos estrutural, tá? Apresentar a introdução, desenvolvimento e conclusão, e, além disso, tiver um repertório sociocultural produtivo, uma citação ou uma referência a um dado, uma estatística, tá? Dentro do meu texto, de maneira produtiva, de maneira útil para os meus argumentos, eu tiro 200. Se eu demonstrar todos esses elementos, mas não fizer essa referência a repertório sociocultural, aí eu tiro 160. Se eu demonstrar, tá, esses elementos, mas ficar preso àquilo que já era dado nos textos de apoio, ou de uma maneira muito previsível, tá, eu vou tirar 120. E se eu, além disso, além de ser previsível, senso comum, e ficar muito, né, para ser senso comum, muito superficial, eu recorrer a cópias dos trechos de apoios destes motivadores, tá? Ou não demonstrar algum dos pedaços, não fizer uma introdução, ou não tiver uma conclusão no meu texto, nem com propósito de intervenção. Se eu deixar esses elementos precários, eu fico com 80. Se houver uma soma desses elementos precários, tiver mais de um elemento precário, por exemplo, escrever um texto em que eu não apresento a minha tese e saia simplesmente falando aleatoriamente sobre o tema, eu vou ficar com 40. E se eu não falar sobre o tema, eu fico com 0. Tá? Ou, por exemplo, eu posso ficar com 0 se eu escrever um poema, que não é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta informações para defender um ponto de vista e fazer raciocínio lógico em cima disso.
demonstrando causas e consequências. Então, como é que eu tiro 0 na redação do Enem? Fazendo um poema, colocando uma música, né? Fazendo outras coisas do tipo. Ok? Na competência 3, então, o que vai ser avaliado? Basicamente o plano de texto. Tá? O que é um plano de texto? É tu demonstrar que o teu texto está organizado, os teus argumentos de uma maneira a ser desenvolvido de modo orgânico. Então, o plano de texto ele avalia, tá? Se tu tem progressão temática, se tu não fica sempre falando que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, falando dos mesmos elementos, das mesmas informações, do mesmo argumento, só falando de diferentes maneiras. Isso é isso é uma programação temática precária. Desenvolvimento dos argumentos, tá? Então, tu conseguir aprofundar os seus argumentos, não só ir para outros argumentos ou conseguir mostrar diferentes aspectos do mesmo argumento, mas de maneira que não seja superficial. Conseguir aprofundar esses argumentos, mostrando, né, diferentes informações que sustentem o teu argumento e que vão sustentar essa tese, que é o teu ponto de vista sobre o texto. E, por fim, a tua capacidade de selecionar argumentos válidos, selecionar argumentos que ajudem a sustentar esse ponto de vista. Isso que é avaliado aqui, né, no teu plano de texto. E como é que eu demonstro isso? Tá? A primeira coisa é uma apresentação clara do ponto de vista e seleção desses argumentos que são apresentados para isso. Tá? Então, para isso é interessante, tá, que tu apresente essas ideias que tu vai desenvolver ao longo do teu desenvolvimento já na introdução. Isso é o ideal. Tá? Lembrando que eu estou tirando isso, inclusive a questão da apresentação clara, eu estou tirando nas palavras que estão no manual, certo? Outra coisa é o encadeamento das ideias, então as ideias não estarem soltas, tu conseguir encadear uma na outra, de modo a mostrar que elas são progressão, aprofundamento, contraste, né, conclusão uma da outra, certo? E por fim, desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação de informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Ou seja, se tu consegue justificar para o leitor por que aquele ponto de vista é válido. O leitor, tu tem sempre partir do pressuposto que o leitor não conhece o tema e que ele não sabe dos textos de apoio. Tudo que tu vai escrever, né, tu vai escrever e deixar explicado sobre o que tu está falando, tá? E o porquê que tu está assumindo essa posição. Quais são os argumentos que tu vai apresentar que defendem que essa posição é válida e legítima. Ok? Então, na competência 3, então, como é que vocês vão ser avaliados? Se vocês demonstrarem na introdução esse plano de texto, esse desenvolvimento e tudo isso que está previsto, né, no plano de texto, vocês vão tirar um 200. Então, apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada. Para mostrar que está consistente e organizado, tu precisa da introdução colocar a tua tese e já indicar quais são os argumentos que sustentam a tese que tu vai desenvolver ao longo do teu texto, configurando a autoria, ou seja, demonstrando experiência de leitura, experiência de vida, teoria, filosofia, conhecimento de história, que tu tens e que tu consegue articular para defender aquele ponto de vista, em defesa de um ponto de vista, portanto. Tá? 160, percebe? Tá? Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados a temas de forma organizada, com indício de autoria em defesa de um ponto de vista. Então, quando a gente tira 160, significa que eu não necessariamente consigo trazer várias fontes, vários elementos, vários argumentos, mas eu ainda consigo organizar esses argumentos. Então, basicamente, se o teu plano de texto não estiver bem claro na introdução e os teus argumentos, estiverem organizados ao longo do texto e forem profundos, mesmo que eles não sejam os mais profundos e mais articulados, tu vai tirar o 160, tá? Agora, o 120 vem quando teus argumentos só são os mesmos que estão no texto de apoio ou ficam no nível do senso comum. Então, se tu apresentar um ou dois argumentos, tá? E pelo menos um deles não for senso comum, pelo menos 160 tu tira se tiver organizado teu texto. Se tu ficar só no senso comum ou nas informações que estão no texto de apoio, é 120. Agora, se além disso, né, o teu texto estiver desorganizado, tu vai numa informação, depois volta, não fica claro porque tu está apresentando esses argumentos, as coisas estão confusas, tá? Circulares, tu fica com 80 pontos. E se alguma dessas informações também não fica claro para o leitor, qual é a relação do tema, tu fica com 40 pontos. E por fim, se tu não mostrar informações relacionadas ao tema, não conseguir relacionar o que tu está mostrando
com o tema, tu fica com 0 pontos. Ok? E a competência 4, então? A competência 4 é essa costura do texto. Então, é o que a gente chama de coesão. Então, a capacidade de referenciação, ou seja, falar de algo que tu já disse no texto, tá? Ou que está no mundo, sem repetir palavras. Tá? Para além disso, a estruturação dos parágrafos e a estruturação dos períodos. Primeira coisa sobre os parágrafos. Todo parágrafo é constituído... O que é um parágrafo? Um parágrafo é um conjunto de períodos, tá? Ou de frases. E todos os parágrafos devem ser constituídos por pelo menos 2 períodos. Um período é uma frase que contém verbo, contém oração. Então, um período pode ser simples ou composto. Né? Simples, só tem um verbo, só tem uma oração. Composto, 2 orações articuladas. Então, na estruturação do teu parágrafo, tu precisa demonstrar, tá, que tu consegue colocar 2 períodos. Então, pelo menos, letra maiúscula, sujeito, verbo, complemento, ponto. Letra maiúscula, sujeito, verbo, complementos, ponto. Tá? Isso é um parágrafo. É pelo menos 2 períodos. Mas, além disso, é desejável que esse texto use conjunção, tá, entre as frases ou dentro das frases. E entre o primeiro e o segundo parágrafo de desenvolvimento, também é desejável que exista uma conjunção, se tiver 2 parágrafos de desenvolvimento, que indique qual é a relação. Então, se for uma relação de contraste, eu vou usar uma conjunção adversativa. Se for uma relação de adição, eu posso usar uma conjunção aditiva. Então, um aditivo, um além disso, tá? Uma adversativa, um no entanto, né? Alguma conjunção dessa categoria. Além disso, a estruturação dos períodos. No Enem, eles estão nos testando. Então, é necessário que tu mostre que tu sabe usar o período composto. Seja por coordenação, seja por subordinação. Então, que tu consiga, dentro de uma mesma frase, articular 2 diferentes orações por meio de uma conjunção ou de um pronome relativo. Ok? Então, que tu crie, né, orações subordinadas adjetivas, né? O governo, vírgula, que é responsável por tal coisa, vírgula, né, deve fazer tais ações, por exemplo. Né? Ou que eu vou dizer, isso acontece por tal e tal motivo, portanto, precisamos agir. Ó, eu estou relacionando com conjunção. Esse tipo de coisa eu preciso mostrar no meu texto para alcançar a nota máxima na competência 4. Tá? Então, como é que eu atinjo a competência 4? Articula bem as partes do texto e apresenta repertórios diversificados de recursos coesivos. Ou seja, eu demonstro que eu sei usar pronomes relativos e conjunções. Eu demonstro que eu sei usar diferentes tipos de conjunção. Todos os meus parágrafos têm mais de 2 frases. E essas frases, pelo menos uma delas, é um período composto. Ok? Basicamente isso. Para 160, articular as partes do texto com poucas interrogações e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. Então, eu deixo de apresentar um período composto em algum parágrafo, ou eu erro uma conjunção, eu fico no 160. Tá? Mas, ou um pronome relativo. Mas 160 é tranquilo. Aceita alguns erros, tá? Desde que não atrapalhem a organização do texto e a compreensão do texto. 120, eu articulo as partes do texto de forma mediana, com adequações e apresento um repertório pouco diversificado. Se eu souber utilizar só uma ou 2 conjunções, tá? Eu vou ficar no 120, provavelmente. Tá, e o 80, o que é? Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta um repertório limitado de recurso coesivo. Ou seja, eu apresento uma ou 2 conjunções, só e mas, por exemplo, e além disso, em alguns momentos, a costura do meu texto fica confusa e eu não consigo interpretar algumas partes dele, certo? 40 pontos, articula as partes do texto de forma precária. Há vários trechos em que eu não consigo entender a associação entre as ideias disponibilizadas nesse texto, feitas nesse texto. E por fim, no 0, eu só vou jogando informações sem nenhum tipo de articulação, tá? Sem nenhum tipo de organização. Ok? Então vamos à competência 5, que é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela tem o que no Enem a gente chama de 5 itens válidos. Então, 4 deles, eles são itens independentes e o 5º é dependente, tá? Ou seja, ele está subordinado a um dos outros. Então, eu preciso de um agente, que é quem realiza a ação, tá? Então, quem realiza a proposta de intervenção é o agente. Eu preciso da ação, que é o que o agente vai fazer. Preciso do modo e o meio, que é como esse agente vai fazer. Preciso da finalidade, que é a fim de que qual é o objetivo, o que ele quer alcançar. E um desses eu preciso detalhar, tá? Então, explicar melhor.
Então, ao elaborar sua proposta, isso é do manual, tá? Isso é da cartilha, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como solução para o problema? Então, a ação. Quem deve executá-la? Quem deve executar essa ação, tá? Essa solução é o agente. Como viabilizar essa solução? Ou seja, o modo meio, como isso vai ser feito. Qual efeito ela pode alcançar? Então, efeito e finalidade, tá? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, dar uma explicação. E uma dica é usar uma oração subordinada adjetiva para isso, tá? Vamos ver um exemplo disso, ok? Então, uma estrutura básica que vocês podem usar, e muita gente usa, e vocês vão ver que se vocês acessarem a cartilha, que isso aparece em várias das redações nota 1000 que a cartilha dá, tá? É essa. O agente deve fazer a ação por meio do modo meio, a fim de que finalidade, mais um detalhamento. Olha só. O governo federal, isso aqui é sobre a democratização do cinema no Brasil, tá? O governo federal, cabe ao governo federal criar programas de apoio à cultura cinematográfica. O governo federal é o agente e criar programas de apoio à cultura cinematográfica é a ação. Por meio de sistemas de assistência às famílias carentes, especialmente estudantes de centros de lazer, que é o modo meio, tá? Como Vales Cultura junta Vales Transportes, certo? Que isso aqui é o detalhamento, ali a cor está trocada, mas é o detalhamento, porque eu estou explicando, dando um exemplo do que eu falei, isso é uma explicação, então é o detalhamento, eu estou detalhando, né, o modo meio, para que os processos conceituados por Milton Santos, como gentrificação, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados, não interfiram no acesso populacional ao cinema. Então, essa é a finalidade que se espera alcançar com isso. Perceba que aí nós temos os 5 itens, tá? Então, vocês sempre podem fazer, né? O governo federal deve fazer a criação, deve criar programas de apoio à cultura cinematográfica por meio do sistema de assistência às famílias carentes, e dali vem o detalhamento, como Vales Cultura, junto a Vales Transportes, para os processos, tá? Aí a gente tem essa proposta de intervenção. Por fim, né? Sempre a gente tem a dúvida dos direitos humanos. Se tu for contra os direitos humanos, tu vai zerar a redação, vai zerar, desculpa, a competência 5, vai tirar 0 nessa competência 5. E o que são os direitos humanos? Tá? Ferir a dignidade humana. Então, por exemplo, né, sugerir que se faça trabalhos forçados. Isso não é digno. A escravidão não é digna, certo? Ou propor que haja, né, algum tipo de desigualdade, por exemplo, que isso é ir contra a igualdade de direitos. Então, propor que os presos não deveriam ter, isso é um exemplo de que apareceu, direito à liberdade de decidir não trabalhar e, portanto, eles deveriam ser submetidos a trabalhos forçados. Isso é contra a igualdade de direitos, a escravidão acabou e, portanto, não podemos ter trabalhos forçados no Brasil. Tá? Além disso, nós precisamos seguir o reconhecimento e a valorização de diferenças e diversidades. Então, não podemos dizer, por exemplo, como já vi num texto, quando eu trabalhava em pré-vestibular, em que um estudante colocou que, no caso, né, o tema era sobre a questão indígena no Brasil, e o estudante colocou que a questão indígena poderia ser resolvida porque os indígenas, era só eles tirarem aquela fantasia, né, que eles poderiam ser gente normal como todos os outros. Então, não está respeitando a diferença cultural, certo? Ou a laicidade do Estado, se a gente não respeitar a laicidade do Estado, que, por exemplo, que esse problema seria resolvido se nós ensinássemos a Bíblia nas escolas. Ok, essa pode ser toda religião, mas não pode obrigar os outros a seguir a mesma religião, então, né, a laicidade do Estado tem que ser mantida. Ou a democracia na educação, por exemplo, já apareceu redação em que o estudante disse, o candidato disse que nós não deveríamos dar educação para todos, porque nitidamente algumas pessoas são capazes e outras não, e as menos capazes não deveriam levar um investimento público em educação. Ou a questão, né, da transversalidade, vivência e globalidade, tá? Quando eu não respeito, né, a questão das pessoas serem cidadãos do mundo, e sugiro, por exemplo, que para um brasileiro pobre, que nunca vai sair do Brasil, o conhecimento sobre a história mundial é inútil, e só está fazendo ele perder tempo, que ele deveria aprender alguma função mais útil, já que ele nunca vai sair daqui, tá? Isso também
em dia contra os direitos humanos. Ou sustentabilidade socioambiental, quando eu proponho alguma coisa que agride o ecossistema do planeta. Ok? Já estamos chegando ao final, eu sei que essa é uma aula longa, tá? Peço desculpas. Por fim, né, a gente vai para a competência 5, então. Tu vai apresentar os 4 itens válidos, agente, ação, modo, meio e finalidade, e ainda detalhar um deles, ok? É isso. Para tirar 200 pontos. Se tu só apresentar os 4 itens válidos, tá, e não detalhar, tu tira 160. Se tu apresentar 3 itens válidos e detalhar um deles, não é 160, é 120, ok? Porque para tirar 160 tem que apresentar os 4 itens válidos, ok? Então, agente, ação, finalidade e modo meio, se não detalhar é 160, certo? Se detalhar, 200. Agora, apresentei 3 itens válidos e não 4. Apresentei o agente, a ação e a finalidade, mas não disse como isso vai ser feito. Ou o agente, a ação e o modo meio, mas não disse qual é a finalidade. Eu vou tirar 120 pontos. Ah, apresentei só agente e ação. Vou tirar 80 pontos. Apresentei só um, só disse precisa resolver isso aí, tá? Com um programa de educação a gente resolve isso. Eu estou fazendo, né, uma proposta de intervenção precária, só apresentei um item. E se eu não apresentar nenhum item, eu tiro 0, evidentemente. Ok? Por fim, que razões é para 0, né? Por que eu tiraria 0 na minha redação? Primeira coisa é não falar sobre o tema proposto. Isso é o primeiro motivo para 0, um motivo evidente. Segundo motivo, tá? Não obediência ao texto citativo argumentativo. Escrevi um poema, escrevi uma história. Ah, o Pedrinho saiu, escrevi um conto, uma narração desse tipo. Escrevi menos de 7 linhas manuscritas ou 10 para quem está escrevendo no sistema Braille, tá? Então, à mão são 7 linhas. O mínimo do Enem, então, é escrever 8 linhas, porque 7 é igual a 0. Tá, pessoal? O Enem tem um máximo de 30 linhas e por isso vocês vão ter de fazer uma letra pequena se quiserem desenvolver o texto, mas mantendo a legibilidade. Impropérios. O que é impropérios? Usar palavrões dentro do teu texto. Não pode usar palavrões, ok? Marcas reconhecíveis. Colocar, em vez de pingos no i, coraçãozinho. Colocar um número no canto da prova. Assinar a prova fora do lugar onde está destinado para assinatura. Colocar uma rubrica. Fazer um desenho. Tudo isso é considerado tentativa de fraude. Você está tentando tornar a tua prova reconhecível por alguém. E, portanto, é 0. Tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Até uns anos atrás isso não existia nos motivos para 0, e é por isso que vocês talvez já tenham ouvido falar sobre gente que escreveu Receita de Miojo ou o hino do Palmeiras na redação, tá? E tiraram notas ainda que permitiam entrar em alguma universidade em algum curso. É óbvio que se tu faz isso, tua nota vai cair, né? Mas antes ela não era um 0. Hoje em dia é 0. Se tiver um trecho que está evidentemente colocado de maneira proposital, desconectado com o texto, o teu texto recebe 0. Então não inventa de mandar um beijo para tua mãe, especialmente para a Xuxa, na redação, ok? Escreve toda a redação sobre o tema que foi proposto. Folha de redação em branco, então se tu não escrever na folha final de redação, tu tira 0, e isso já é acrescentado a isso justamente a questão de que quando tu não tu faz um rascunho, mas não passa na folha final. Tem uma folha que é de rascunho. Tome bastante cuidado com isso. Tá? Pulei uma, texto predominantemente ou integralmente escrito em língua estrangeira. Então, se mais da metade do teu texto, se metade do teu texto ou mais foi escrito em espanhol, inglês, em qualquer língua estrangeira, é 0. Tá? Pode ter termos em outra língua? Pode, entre aspas, no teu texto. E o uso desse texto em estrangeiro, se não puder, só é indicado se ele não pudesse ser substituído por outro, se no contexto fizer sentido ele ser mantido na língua estrangeira. Tá? E, por fim, texto ilegível, que possibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. Se 2 avaliadores considerarem o teu texto ilegível, tá? E o que é um texto ilegível? Gente, às vezes o texto é legível, mas exige muito esforço, tá? Se 2 corretores considerarem que o esforço para ler demoraria para decifrar o texto 10, 15 minutos, eles vão marcar como ilegível o teu texto. Então, tua letra não precisa estar bonita, mas ela precisa estar clara, certo? Pessoal, então, muito obrigado pela sua atenção, tá? E obrigado a todos que estão assistindo essa aula. Qualquer dúvida para os meus alunos de aula, pode mandar e-mail e marcar, me chamar nas aulas. Para o pessoal da internet, né? Coloca nos comentários, na medida que eu for vendo, eu vou respondendo as dúvidas. Obrigado pela atenção. Quem aí não está inscrito no canal, se inscreve,
né? Valeu! Aqui fala o professor Pedro Antônio Matias. Até a próxima.